Ora bem, pessoal, hoje estamos aqui para um vídeo diferente. Hoje vamos fazer aqui um género de Blockchain Awards, uma ideia que foi surgindo aqui da comunidade. Agradeço ao Lusitânia pela call, que está aqui comigo. Boas noites, Lusitânia, boas tardes, bons dias. Olá, tudo bem? Exatamente. Está aqui comigo e agora vamos seguir, pessoal. Vamos fazer esta Blockchain Awards porquê? Vamos fazer aqui a análise, basicamente, de como é que funcionou o nosso ano 2025 a nível de jogos, blockchains e tudo mais. Vamos selecionar aqui os melhores, que foram para nós os melhores, e obviamente isso vai estar consignado à minha palavra e à minha opinião pessoal. Obviamente a tua desse lado pode ser diferente, portanto vou querer saber aí nos comentários qual é que será a tua opinião. Obviamente vamos então seguir para começar aí, vamos fazer isto por categorias que vocês já estão a ver aqui no ecrã. Bem pessoal, então nestes Blockchain Awards estamos a fazer de 2025, conto aqui com a ajuda do Lusitânio, como vocês já viram, para também fazermos aqui a seleção, e conto obviamente com quem estiver aí a assistir ao vídeo para também deixar nos comentários qual é que é a vossa opinião, quais é que são os vossos vencedores da lista que aqui temos. Para mim, dos vencedores temos aqui vários nomeados na categoria Network. Temos a Immutable, Solana, Abstract, Cronos, ApeChain, Somnia, Polygon, BNB, SEI, Ronin, Apex Proof of Play e também a rede da Base. Para mim, os três vencedores claros para este ano de 2025 terão que ser, obviamente, a Immutable, a própria Ronin e também a Solana. E porquê, pessoal? Obviamente, a grande vencedora para mim terá que ser a Immutable. Estando eu neste momento um bocadinho mais afastado dos jogos da Immutable, tenho que dizer que foi um grande furor quando a Immutable se aproximou com as recompensas por semana, e tem sido uma rede que tem angariado cada vez mais jogos e mais fãs, está constantemente em crescimento. Depois podemos falar que esse crescimento da quantidade de jogos não é exatamente para o futuro a garantia de qualidade, mas para todos os efeitos é uma rede que chamou muita gente e que tem estado a continuar a pagar a muita gente simplesmente em eventos semanais. Portanto, acho que a Immutable para mim é a clara vencedora da rede do ano. Deixar uma menção honrosa obviamente à Ronin e também à Solana, que para mim são segundos e terceiros lugares, sem uma escolha definida, mas basicamente gostei muito das duas redes. A Ronin obviamente a trazer aí os joguinhos habituais sempre, a Solana também muito forte, principalmente na parte DeFi. Sim, assim, a Ronin, pronto, é uma rede também, praticamente a gente só conhece para gaming, né? E só usa para gaming, Exato. ou para NFTs, eventualmente, mas, pá, no entanto, acho que a Abstract este ano, até pelo airdrop que vai ter, pá, conseguiu captar muita gente, mano. Muita gente mesmo, nos vários jogos, sendo o jogo melhor, pior, a malta vai, quanto mais não seja para fazer pontos para o airdrop, se assim o jogo o permitir. Mas concordo também com os teus três, também não discordo. Boa. E também para mim quem ganha é Immutable já, este ano. Immutable. Principalmente pela cena das chaves, da cena, conseguiram embranhar bem o pessoal, conseguem fazer com que a malta jogue praticamente todos os jogos deles, Eu por causa acho das missões. E eu acho que tem também uma coisa muito interessante, é mesmo essa de, apesar de não estarmos, e acho que esse é que é o ponto interessante, é apesar de não estarmos declaradamente lá, conseguimos claramente perceber que foi a rede do ano, nesse sentido. Sim, sim, Yeah, acho sim, que, acho sim, que esse é acho o que sim. ponto. Acho que esse é o ponto. Acho que aqui foi na mousse. Conto aqui com os meus dois braços, direito e esquerdo aqui do canal, para ajudarem aqui Next com as nominee. opiniões, e vamos passar à próxima Next categoria. category. A próxima categoria que vamos trazer é a categoria de airdrops. Basicamente vamos falar aqui um bocadinho do que é que foi este ano de airdrops 2025. Tivemos aí alguns airdrops a caírem, neste caso com os nomeados da KGN, Overtake, Immutable, Game7, NovaShot e Moonveil. Começando por vos dar aqui a minha opinião mais sincera, eu teria que dizer que, para efeitos de mais abrangência, eu diria que o vencedor do ano para mim tem que ser a Overtake. Quero também, obviamente, deixar aqui uma menção honrosa, obviamente, à KGN, porque também abrangeu muita gente e quem participou e fez as coisas, obviamente, teve valores a tirar e tem valores a tirar. Também poderia mencionar, obviamente, aqui a própria Immutable. Obviamente é importante dizer que estes airdrops que estamos a considerar não são os airdrops tradicionais de protocolos de rede, estamos aqui a falar de airdrops relacionados com gaming, então obviamente neste ponto queria obviamente falar também da Immutable, que para mim é o terceiro colocado. Falar-vos então do que para mim é o terceiro colocado, então a Immutable a nível de airdrop, se considerarmos então o que tem sido então estes airdrops semanais de valores com as chaves da rede Immutable, simplesmente por jogar jogos e chegar a tanta gente, a todos os que quiseram jogar, acho que é muito interessante, e é por esse motivo que faço a ligação com a categoria anterior, que foi a categoria de Network, também fazer essa ligação da Immutable, o porquê de ter sido para mim a rede do ano. Queria também só fazer uma menção muito pequenina aqui à Game7, que pelo que eu sei pagou
entregou valores muito interessantes, mas lá está, quando eu falei dos primeiros critérios, e só por isso é que estou a mencionar a Game 7, acho que em termos de abrangência, Overtake e Kageno foram muito mais abrangentes e chegaram a muito mais gente. É por esse motivo, para mim, que a nível de airdrop, aqui na parte de gaming, estão muito mais à frente. Vocês concordam? Concordo, mano, concordo. Para mim, os dois primeiros é KGN e Overtake. Pá, a Game 7 também sei que pagou bem, mas não sei dizer grande coisa em relação a ela. É Pá, isso. KGN e Overtake, duas redes diferentes, né, que pagaram de maneiras diferentes. Uhum. O Overtake anda a pagar mensalmente, o que também é muito bacana, até porque o preço do token se manteve e até subiu Até em subiu, relação sim. ao primeiro valor quando vendemos. É. Pá, e a Cagente porque, pá, estavas a falar de abrangência, acho que é um bocado isso também. Tem muito jogo, tem muita forma de ganho, tem missões diárias, semanais. Porque eu acho que isso tem que ser a parte mais importante da parte airdrop, não só a quantidade que paga, mas a maneira como distribui. E a quantidade de Sim. pessoal que ganha, porque É pá, isso a é, Overtake para mim ganhou, mano. A é Overtake deu-te ali por isso uma é que boa eu fatia do bolo do início e por estás isso é um que eu, ano por isso é que eu a mencionei receber. como a minha vencedora Yeah. aqui da categoria airdrops. Bem, pessoal, acho que está tudo dito em relação a esta categoria. Vamos seguir para a categoria Action, ou a categoria Ação, neste caso, para os nossos jogos, que é o que nós gostamos mais aqui do canal. Não há muitas categorias aqui, mas as que existem a nível de jogos, é normal que determinados jogos se inserissem em mais do que uma categoria. Sendo assim, nós acabamos por ter que escolher uma categoria para os jogos para não os misturarmos em várias categorias. Então, pode acontecer que não apareçam jogos numa categoria que vocês acham que deveria estar, mas podem aparecer noutra que nós achamos que seria mais coerente para o tipo de jogo. Panzer Dogs, Fableborn, Solar Survivor, Spectre Agency, The Backwoods, Gold Fever, Toland Survivors, Shatterpoint e Villains. Falando aqui um bocadinho da categoria da ação, pessoal, vou escolher sem nenhum critério de preferência em primeira ordem. Portanto, o que eu acho interessante, e para mim os vencedores desta categoria terão que ser claramente dizer o Fableborn, porque é um jogo que acho que é divertido e que acho que está a entregar valores. Depois posso falar-vos aqui também do Gold Fever, porque acho que é um jogo bastante interessante, diferente da maioria dos jogos, com uma proposta diferente. Portanto, obviamente tenho que mencionar o Gold Fever e sei que também entregou qualquer coisa. E obviamente, em terceiro lugar, novamente sem ordem de preferência, falar do Toland Survivors, porque efetivamente foi um jogo que entregou valores com uma mecânica mais habitual agora dos Battle Passes para participar de uma pool e entregar valores, mas pronto, para mim são estes os três vencedores. Obviamente, deixar só, obviamente, uma menção honrosa ao Panzer Dogs, que me diverti muito a jogar. Agora, digam vocês de vossa justiça. Mano, para mim não ganhei nenhum aqui. Mas É? sim, Yeah, talvez o sinceramente. mais A ter diferente que, e a o ter mais que bacana ganhar, que eu a ter joguei que foi o ganhar Gold algum, Fever. não é? A ter que Gold ganhar Fever. algum. Mas acho que o melhor daí é o Gold Fever, sem dúvida. A escolher aqui um como vencedor, principalmente, tenho que escolher, obviamente, o Toland Survivors. Por uma razão muito simples, acho que era o que tinha o método mais interessante para entregar valor a players, porque sei que eu participei da temporada, não fiz grande coisa de valores, mas eu foco-me principalmente na criação de conteúdo e nem tanto em jogar, na grande maioria dos jogos, mas sei que quem se focou fez bons valores, então acho que a haver um vencedor nesta categoria, teria que ser, obviamente, aí o Toland Survivors aqui, respectivamente, obviamente, a este ano de 2025. É assim, em relação a esta categoria da Autos AFK, eu acho que, sem certezas absolutas, porque eu não joguei Maple Story, não estava disponível aqui para a Europa, então de qualquer modo não o joguei. De qualquer modo, a ideia com que eu fico é que, pelo hype todo que teve à volta e pelo que vi novamente no que já falei em relação a outras categorias, a abrangência, tenho que falar obviamente do Maple Story. Para mim é o vencedor do ano aqui, não há nada a fazer, tipo, claramente desta lista é o vencedor do ano. Obviamente falar também do Ghost Temp, que acho que tem entregado uns valores, se calhar não em tanta ordem como no Maple Story, mas também é um joguinho interessante que dá para jogar auto. E depois obviamente falar aqui do quê? Desta lista também poderia mencionar, por exemplo, não para mim, mas sei que há muito pessoal que continua a jogar o Roller Coin, portanto ao fim deste tempo todo e anos, e a realidade do jogo continua aí, portanto tenho que deixar uma menção honrosa ao Roller Coin. De qualquer modo, para mim o vencedor desta categoria tem que ser claramente o Maple Story, apesar de não o ter jogado. Mesmo que tenha aqui só Autos AFK na categoria, podemos também pôr Autos AFK/Farm, portanto é um bocadinho nesse sentido. Passamos para a próxima categoria, pessoal. Vamos agora falar da categoria Arcade. Joguinhos mais simples e básicos, que não sejam muito complicados. Os nomeados desta categoria são o Mythic Miners, o Norman Metaland, Sleepagotchi, Sandbox, Sol Arena e Battle Derby. Falando agora dos jogos desta categoria Arcade.
Eu, olhando para esta lógica, eu teria que dizer, para mim, o claro vencedor tem que ser o Sandbox. Para mim, o jogo está aí há tanto tempo, continua a pagar. Sei que as seasons têm sido meio estranhas e que houve aí algumas questões do foro interno do jogo. De qualquer modo, o jogo que entregou a tanta gente, novamente, para mim, uma questão muito importante, abrangência, chegar a mais gente possível, pagar ao maior número de gente possível, valores que não sejam completamente irrisórios. Teria que dizer que, para mim, na parte arcade, tem que ser, obviamente, o Sandbox. Agora, obviamente, mencionar também aqui o Slipagotchi, porque foi uma febre, obviamente também airdrop, ou seja, e também para quem fez o Mint também fez a boa. De qualquer modo, ainda é um bocado na base da fé na parte airdrop, e também era um jogo diferente, e na parte da abrangência também deu para chegar a muita gente. Para além disso, obviamente, mencionar aqui pela nostalgia, se calhar, de todos os que estão aqui, falar um bocadinho do Sol Arena, por causa da cobrinha. Toda a gente da minha idade se vai lembrar do joguinho da cobrinha, não é? Portanto, basicamente tenho que o mencionar aqui no meio dos outros jogos que aqui estão. Queria deixar eu sei que a lista não é muito comprida, mas eu queria deixar só uma menção a Rosa ao Mythic Miners, que também entregou alguns valores, mas acho que é um jogo cujo potencial também foi aí pelo ralo. Digam-me agora de vossa justiça. Os que eu poria era Slipagotchi, Sandbox e Sol Arena, talvez o Slipagotchi com mais hype, Uhum. e depois o Sol Arena e depois o Sandbox aí em terceiro até. Eu acho que aqueles dois até tiveram mais hype coisa. Mais Mas hype. pá, mais jogo e mais economia é Sandbox. Sandbox, claramente. Com mais dinheiro para dar, com mais dinheiro para distribuir, mais à balda. E é assim, para o final do ano praticamente não houve nada, até houve malta aí a dizer que eles iam acabar com as missões. Uhum. Mas a verdade é que pá, até meio do ano ainda tiveram muito forte. Partimos então para a próxima categoria, pessoal. Vamos falar agora da categoria de Trading Card Games, ou seja, jogos de cartas. Os teus favoritos, né? Aquele tipo de jogo que vocês já sabem que eu não sou propriamente o maior fã, mas de qualquer modo consigo falar do interesse geral aqui destes jogos. E vamos inclusive olhar para aqui e vou ainda adicionar aqui o Hellmaster, não é? Claramente, esta lista aqui acaba por já ser um bocadinho mais dura a minha escolha. Para já, em primeiro lugar, porque eu não jogo muitos jogos de cartas, e depois porque provavelmente o único dos que está aqui em que eu me fiquei a jogar foi o Pirate Nation, que entregou bem a tanta gente. Não tanto no ano de 2025, como vocês devem lembrar. Portanto, vou deixar só uma menção honrosa aqui ao Pirate Nation pelo que foi e entregou a tanta gente. Então, para mim, o vencedor desta categoria, claro, tem que ser o Axie Infinity, pela longevidade do jogo e pelo hype que já trouxe, principalmente porque trouxe muita gente nova para o Web3. Foi dos primeiros jogos que começou a puxar muita gente para o Web3. Portanto, Axie Infinity, que se mantém, continua a pagar, para mim, tem que ser o vencedor, claro, desta categoria. Mas, obviamente, também tenho que dar aqui duas menções honrosas, obviamente, para segundo e terceiro classificado, sem nenhum tipo de ordem específica, Splinterlands e Gods Unchained, que eu acho que são os jogos mais fortes de cartas que ainda estão aí na Web3 e que também estão aí há imenso tempo. Para além disto, quero também fazer uma menção honrosa, porque não posso deixar de mencionar, olhando para ele, o Pirate Nation, que para mim foi dos jogos que mais entregou aqui na Web3 a todos quanto quiseram participar na parte da abrangência, principalmente a primeira temporada, mas também qualquer coisinha nas temporadas seguintes. Portanto, em relação a esta lista, e até tendo em conta o que vocês já partilharam, esta é também a minha opinião. Ainda referir em relação à categoria agora do farming, em relação aos nomeados, esta categoria é mais pequena, portanto, obviamente não temos aqui tantas seleções, mas eu vou claramente, olhando para esta lista, dizer que esta lista tem que ter um vencedor. Para mim, o vencedor desta lista, obviamente, tem que ser o Sunflower Land. Para mim, é o vencedor claro desta lista pela longevidade do jogo, a longevidade do projeto, os eventos constantes, ou seja, conseguiram construir uma dinâmica de uma gameplay com jogadores que já há muito tempo estão no jogo, conseguem também introduzir players novos. Portanto, eu acho que tem que se falar aí, obviamente, do Sunflower Land. Obviamente, em segundo lugar, tenho que mencionar o Pixels por tudo o que entregou aos players, por ter uma jogabilidade diferente e interessante também, e foi uma febre tão grande como a do Sunflower Land, ou até maior, mas obviamente penso que, volvido este tempo, penso que neste momento, olhando ao fim das coisas, acho que neste momento até o Sunflower Land continua com mais pujança, inclusive, do que o Pixels. Mas, para todos os efeitos, acho que tenho que reforçar estes dois nomes desta lista, que são os mais importantes. Não vou declarar qual dos dois eu acho que deveria ser o vencedor completo, mas eu acho que nesta lista tem que ter dois vencedores, diria Sunflower Land e obviamente Pixels. Digam-me vocês agora da vossa justiça. Para mim, ganha o Sunflower e depois o Pixels, até porque eu acho que o Pixels tem vindo a crescer, mas não deixa de ser um grande jogo e a dar dinheiro a muita gente. Agora Sunflower, pá, Sunflower está aí rijo. A categoria que eu gosto mais acabou de aparecer agora. Esta categoria vai-me dar um bocadinho de trabalho, mas vamos falar então aqui da categoria de shooter. É complicado. Portanto, portanto, categorias de andar a disparar. Obviamente,
A nível de 2025, terei que mencionar o Off the Grid. Não, tenho que mencionar o Off the Grid como um jogo que trouxe um hype imenso à Web3 a nível de jogos. Não é o meu jogo, não é o meu vencedor aqui da lista, mas olhando para o nome, tenho logo que salutar aqui o Off the Grid porque trouxe muita gente para a Web3. Independentemente de valores, está a pagar a uma parte muito de minoria do jogo, mas é um jogo muito diferente, muito bem trabalhado, com muito investimento, que até se confunde com um jogo AAA da Web 2. Portanto, acho que o Off the Grid tem que ser mencionado aqui, embora não seja o meu vencedor. O meu vencedor desta lista, e vocês vão perceber o porquê, tem que ser o Compete. Aí O está! meu vencedor aqui de shooter do ano para mim tem que ser o Compete. Compete é muito jogo, para mim eu já o disse várias vezes, para mim é o PUBG da Web 3. Claro que lhe faltam coisas, há muito por onde construir, mas tem todo o potencial lá e continuam sempre a entregar coisas, a entregar valores, estão a pagar a quem quer jogar, entregam NFTs, enfim, o Compete está ótimo. Portanto, para mim é o vencedor claro desta lista, claro, destacado. Obviamente tenho que também mencionar, para além destes, de todos os que aqui estão, vou só mencionar mais dois, poderia falar mais dos outros, mas vou mencionar mais dois. Vou falar do Engines of Fury, que como está aí a falar o Tulor também. Porque o Engines of Fury? Porque na realidade eu já o joguei nas fases anteriores, o jogo é bom, é diferente, entrega uma perspectiva diferente, e nesse aspecto acho que a nível de sobrevivência está uma coisa bem montada, bem diferente do outro tipo de shooters que temos aqui, e efetivamente está a pagar. Portanto, Engines of Fury tem que estar nesta lista. Depois, obviamente, queria falar por um lado positivo, por outro lado negativo, mas que continua a ser o meu terceiro destaque aqui dos shooters. Teria que falar, obviamente, do Neo Heroes, porque para mim foi um jogo que entregou muito valor, diverti-me muito a jogar. Infelizmente, foi por um caminho menos bom. O jogo terminou, mas de qualquer modo, acho que pagou a quem quis jogar. E isso para mim é bastante importante, mesmo apesar desta lista extensa que temos aqui com muita qualidade. Há aqui muitos jogos interessantes que eu poderia mencionar, como por exemplo o Shatterline, que também acabou por sair da Web3, o próprio Decimated, que eu acho que tem interesse, mas que acabou por se fechar um bocadinho ao público. Mas obviamente o meu grande vencedor daqui é o Compete, depois seguido obviamente pelo Engines of Fury e pelo Neo Heroes. Digam-me agora vocês de vossa justiça. Epá, eu concordo com o Compete e engraçado que o Compete acaba por ser o melhor jogo e em termos de players é o que tem menos desses todos, penso eu, pelo Mesmo. menos. Assim, é engraçado. Porque é isso que sinto que falta ao Compete, é mais players, mais popularidade. E só, como, já que temos aqui uma categoria muito extensa e com muitos jogos, só fazer uma pequenina menção honrosa ao Web3 War, ou mais conhecido por nós carinhosamente como W3W, que foi um jogo bem interessante, fazer lembrar um bocadinho determinadas mecânicas do CS, e foi muito interessante e pagou bons valores a quem quis jogar gratuitamente. Portanto, tinha que mencionar este jogo aqui na categoria shooter, porque em 2025 foi dos jogos mais interessantes a shooters que nós jogámos. Seguimos para a categoria de RPG, que é a categoria mais extensa que aqui temos. Esta categoria vai ser complicada, mas basicamente os nomeados, vocês podem vê-los todos no ecrã. Aliás, eu já não estou a dizer os nomeados, mas vocês podem basicamente olhar para a lista, quem está simplesmente a ver o vídeo. Claramente tenho um que para mim será o vencedor desta categoria. Para mim o vencedor desta categoria terá que ser claramente o Aurori, ou hoje em dia a Amico Legends. Teria que ser o vencedor desta lista, e porquê? Novamente, a nível abrangência, toda a gente que jogou pôde jogar, fazer valores, tem eventos muito bacaninhos. Acho novamente, como já digo em relação a outros jogos, que há potencial por onde crescer e outras coisas que podiam fazer, outros caminhos por onde podiam ir. De qualquer modo, a nível de jogo jogado, é das coisas mais divertidas, quase no jeito Pokémon, mais ou menos assim dito, que temos aqui na Web3. Para mim, tinha que ser o Aurori, ou neste caso, mais recentemente, o Amico Legends. Para mim é o claro vencedor. Obviamente, mencionar também o Agni Defense, muito bom jogo, que infelizmente também não avançou no melhor sentido, mas foi um jogo que entregou imenso valor, principalmente a quem começou cedo. Um tipo de jogo diferente, um género de quase Clash Royale, assim mais futurista. Portanto, acho que o Agni tem que ser incluído aqui nesta lista. Portanto, para mim, obviamente, o segundo classificado. E depois, obviamente, de tudo o que estou a ver aqui na lista, tenho mais dois que gostaria de colocar, já que a lista é tão extensa. Portanto, colocar aqui dois que para mim ficam dois terceiros lugares, sem ordem de preferência. Dir-vos-ia o Swords of Blood e também, obviamente, para mim, o Seraph, por motivos obviamente diferentes.
O Swords of Blood é um jogo que encontramos mais recentemente, que tem muito, e agora estes jogos até têm algumas ligeiras semelhanças. O Swords of Blood e o próprio Seraph, embora com mecânicas diferentes, pretendem ser um ARPGzito, basicamente. Um, mas pronto, o Seraph entregou bons valores, foi um airdrop bom do que eu vi e continua a pagar as temporadas, embora já está, parece-me, voltado para um público mais específico. Depois, obviamente, tenho que falar do Swords of Blood, porque eu acho que é dos jogos mais interessantes que encontramos recentemente na Web3. Tem um longo caminho pela frente, isso tem muitos, tem todos os jogos, mas eu acho que já tem o potencial todo lá e tem um jogo que facilmente atrairia e atrairá público da Web 2, bastante para isso que eles o queiram e que façam por isso. Esta lista tem muitos nomes aqui, estou a olhar para muitas destas coisas, nós jogamos grande parte do que está aqui. De qualquer modo, queria só deixar uma palavrinha, porque até seria estranho se não o fizesse, ao Fishing Frenzy, porque também gerou aí um hypezinho, um jogo diferente. Começou com uma coisa de simples cliques de uma simples parte de um jogo e transformou-se numa coisa muito maior. Portanto, nisso tenho que deixar o meu salutar, obviamente, aí ao Fishing Frenzy. Não sei o que é que vocês acham, digam-me vossa justiça em relação a esta lista também. Pá, mas eu é assim, por gosto ia para o Aurori também. Mas é Aurora, assim, consensualmente acho que aí seria o Illuvium. Illuvium. Mas eu pessoalmente seria o Aurori. Sim, Sim, é, o é, é Illuvium verdade, é é verdade que hype, é verdade que temos que olhar para aqui, temos que olhar para aqui e pensar que o Illuvium também continua a entregar valores. Eu, honestamente, volto a dizer, pessoal, a quem tiver a ver isto mais tarde, isto é uma perspectiva pessoal, não fiquem ofendidos por eu não ter dito o Illuvium, porque eu sei que há muita gente que gosta do Illuvium, simplesmente a nível de gosto pessoal, não seria para mim dos vencedores. Obviamente, se calhar para quem está a ver, seria um dos vencedores. Para mim não seria. De qualquer modo, acho que, face ao hype que gerou, também tem que ser dada uma palavra, portanto, obviamente, uma palavrinha, obviamente, que congratular o Illuvium pelo hype que gerou e pelo, obviamente, pelo que estão a pagar. Eu digo, é numa perspectiva de todo o hype que foi gerado à volta do Ilúvio, estava à espera de mais do que na realidade trouxe. De qualquer modo, mas basicamente, em relação a esta categoria MMORPG, meu claro vencedor, Cambria, pelo que entregou, pelo que entrega, pela parte gameplay, acho que o Cambria tem que ser o claro vencedor desta lista MMORPG. Depois, obviamente, mencionar aqui jogos que pagaram valores bem interessantes, o Triverse e também, obviamente, o Forgotten Universe. Depois, por motivos diferentes, parte mais gameplay, parte gráfica, teria que mencionar aqui o Rohan 2 e o Legends of Ymir, mas foram dois jogos que eu não joguei, mas sei que tiveram bastante interesse para a nossa comunidade Web3, portanto, tenho que mencionar, obviamente, esses dois jogos. Agora passamos aqui para a categoria Estratégia. Na categoria Estratégia temos como nomeados Block Lords, Medieval Empires, Mana City, Craft World, Serum City e Last Odyssey. Eu sinceramente, olhando para esta lista, há um nome que me chama a atenção e um nome que na realidade acho que está na fora do radar para grande parte do pessoal na Web3, que é o Mana City. O Mana City é um jogo tão simples de browser, mas que na realidade entregou valores a praticamente todos. Se estamos a olhar a parte de gameplay, se estamos a olhar para a parte gráfica, estamos a olhar para a parte de valores, aqui tudo depende um bocado de gosto pessoal, mas eu diria que para mim o vencedor nesta categoria tem que ser claramente o Mana City. Em termos de valores, acho que todos os jogos que estão aqui foi o que melhor pagou. E continua a pagar. Isso é que é interessante dizê-lo. Tem eventos a acontecer constantemente, obviamente eventos que vão tendo pouca variação, é sempre um bocadinho mais do mesmo. Estão a entrar numa fase em que se precisam de reinventar, mas estão a seguir um bocadinho a mesma lógica de sempre. De qualquer modo, continua a pagar. Portanto, para mim, tem que ser o vencedor nesta categoria, tem que ser o Mané City. Depois, obviamente, tem que dar assim um propzinho, deixar aqui uma forcinha também ao Block Lords, que eu acho que para mim é um jogo desperdiçado, mas que também tem muito valor. Eu ainda tenho muitos NFTs no Block Lords e é um jogo que eu gostava e é o tipo de jogo que eu era capaz de perder horas a jogar quando desse conta. Portanto, Block Lords tem que estar aqui. Obviamente, dos outros que estou a olhar para aqui, diria pela diferença o Serum City. Serum City foi um jogo que nos divertimos todos a jogar, que também era diferente, apesar de ser aquele estilo clássico, tinha um grafismo e toda a gameplay diferente, portanto teria que dizer o Serum City e também pagou realmente a quem quis jogar, portanto eu penso que é esse o caminho. Digam-me agora vocês de vossa Ah, justiça também. eu acho que são todos bons, sinceramente. Acho que o pior até é mesmo o Mané City, mas é o que de facto entras, não É, precisas de investir nada, sacas o que E quiseres. paga bem. Pá, Block Lords e Medieval Empires um desperdício, mano. Dois bons jogos que é, economicamente não vão a lado nenhum. é, Serum City foi muito fixe também, mas a equipa desapareceu. Last Odyssey está naquela cena meio airdrop, né? sim. Pá, e Craft World também tem levado muito hype.
Não sei se Sim, chegou a reparar nisso, dá, né? dá para deixar assim uma pequena menção honrosa ao Craft World pelo hype que teve e que entregou também alguns valores, mas como eu não joguei, acaba por ser sempre esse um bocado o critério pessoal. O meu critério acaba por ser um bocadinho de encontro aos jogos que eu joguei dentro da lista que aqui está. Obviamente. Tem que colocar mais uns em detrimento de outros, mas neste caso o Craft World sei que foi muito importante aqui para a comunidade Web3 e que muita gente jogou e fez valores com ele, mas de qualquer modo eu acho que tive outras preferências. É só isso. Vamos seguir agora para a próxima Sim. categoria, pessoal. Vamos agora para a família categoria, aliás, para a família não, para a categoria família Família. multiplayer. Temos agora poucos jogos, portanto vou só escolher aqui um vencedor. Temos aqui o PUBG Party, Forgotten Playland, Party Icons e Super V. Diria que há a haver um vencedor aqui, tem que ser obviamente o Forgotten Playland, mas quero deixar também um pequeno reparo, neste caso, ao Super B, porque acho que é um jogo também com muito potencial, mas que está completamente ou muito escondido e que também não tem a abrangência necessária. Acho que o Super B ainda está em Early Access, portanto pode ser que ainda traga qualquer coisa mais interessante pela frente, mas neste momento, a nível de jogabilidade do que joguei, gostei. É preciso é que traga mais qualquer coisa e que também chegue a mais players. O Forgotten Playland tem que ser claramente o vencedor desta lista, embora o airdrop e o que entregou não tenha sido nada de extraordinário, mas face à lista que temos, tem que ser este o vencedor. Bem, pessoal, então vamos para aqui para a categoria que eu acho que é muito interessante e esta categoria vai-me Esta é doer. mais difícil. Esta vai-me doer dar a pegar resposta, fogo. mas vou ter que o fazer. Esta vai-me doer a Esta resposta, mas vou ter que o fazer. vai. Mas aqui na categoria dos desportos, teria que falar, obviamente, do que para mim é o jogo do ano aqui do desporto, tem que ser o Baby Kart. Claramente, o Baby Kart, para mim, claramente, o jogo mais divertido da Web3. Não tenho outra maneira de o colocar. Eu gosto muito de jogar também o Compete. Neste momento, seria, Fogo, né? mas para mim o jogo mais divertido da Web3 neste momento é o Baby Kart. Não há outra maneira. Divertido, e atenção, não é só por ser divertido, porque divertido já na Web2 entrega bons valores e simplesmente por jogar. E mesmo quem joga mal não tem problema, demora um bocadinho mais, consegue a mesma coisa. Portanto, eu acho que nesse aspecto, abrangência, aspecto gameplay, aspecto grafismo, opá, acho que está um passo à frente da grande maioria dos jogos na Web3. Para mim, o claro vencedor desta lista, o Baby Kart. Não há sequer disputa nesta lista para o Baby Kart. Depois, quero também referir, obviamente, pela parceria aqui com o canal, mas não só, um jogo que nos divertiu a muitos, porque também temos que falar isso, porque apesar de se calhar estar num momento diferente, o Soccerverse durante muito tempo uniu aqui a comunidade, inclusive é na segunda Liga Portuguesa, a treinarmos clubes da mesma liga, portanto, e houve aqui muitas disputas acérrimas por resultados, portanto, teria que dizer, colocar obviamente o Soccerverse em segundo lugar, também por isso, não tanto pela perspectiva parceria, mas exatamente porque foi algo que nos divertiu e que nos juntou a grande parte de nós aqui da comunidade, e há que dizê-lo, não é uma mentira, portanto estivemos muito unidos em torno do Soccerverse também em determinada fase, que coincidiu talvez com o fim com o fim da temporada anterior e também com o início quase do mercado de transferências e com a nova temporada. Penso que foi a altura em que nos juntámos aqui mais a olhar pelo Soccerverse. Aqui desta lista, penso que são estes jogos que eu tenho a mencionar. Obviamente há aqui jogos que entregaram muitos valores e eu tenho obviamente que falar do Sorare, que o Sorare acho que continua a ser dos jogos com mais dinheiro ainda na Web3. Eu não jogo o Sorare, jogos senão o jogo com mais dinheiro ainda na Web3, mas de qualquer modo, como eu não estou a jogar, dou esse mérito e fica essa ressalva, mas para mim o jogo mais divertido da Web3, parte de desporto, tem que ser obviamente o Baby Kart. Chegando ao fim então desta lista, deixem-me voltar a dizer que isto foi só uma listagem criada aqui para fins de entretenimento e para chegarmos aqui a uma conversa também com vocês, também que estão desse lado a assistir, para também vos trazerem a vossa opinião, porque basicamente eu não joguei todos os jogos que estão nesta lista, joguei muitos deles, então a minha lista é um bocado também de gosto pessoal e de valores que me entregou a mim ou então aqui à comunidade, porque isto foi feito obviamente em conjunto em live, portanto obviamente vou querer saber a vossa opinião aí nos comentários, digam-me aí qual é que foi para vocês o jogo do ano 2025, nas diferentes categorias, se houve algum que se destacou que vocês não tinham visto, ou então se acham que alguma das seleções devia ser diferente, na vossa opinião, digam aí obviamente nos comentários, vou querer saber tudo. Obviamente, para mim, para fechar isto, penso que o jogo do ano aqui para mim de 2025 tem que ser Baby Kart. Baby Kart. Para mim, Baby Kart é o jogo do ano de 2025. Então, para mim, vencedor aqui de jogo do ano, claramente Baby Kart, por todas as razões e mais alguma. Compete também. E tenho que falar em terceiro lugar de tudo o que estou a olhar para aqui, falar do Cambria, porque tenho jogado ultimamente.
acho que tenho aqui uma perspectiva diferente, que é, se fosse o jogo que eu tivesse de jogar todos os dias durante meses, se calhar ia-me fartar ao fim de um tempo. Sendo um jogo que vem por fases e cujas temporadas são curtas mas intensas, eu acho que a nível de gameplay está bem pensado, toda a mecânica interna do jogo, com uma simples moeda, que não é na realidade uma moeda, que é prata, também está toda a mecânica muito bem pensada, que depois vai buscar valor a uma pool. Ou seja, há um valor da pool, toda a gente que entra, e depois isso faz aquele valor ligado à prata. E eu acho que isso tem muito interesse, pá. E tudo o que tu fazes no jogo mexe com a prata. Portanto, é uma coisa simples, mas complexa, muito interessante. Portanto, tenho que, obviamente, mencionar aqui o Cambria como estando aqui nesta lista de melhores jogos do ano. Obviamente, por razões diferentes. Quero só mencionar mais dois desta lista. Daqui a nada estou a mencionar a lista toda, mas só quero mencionar mais dois. O Aurori, porque apesar de ser um jogo que eu vou jogando de tempos a tempos, principalmente nos eventos, é um jogo que continua a dar para farmar diariamente, portanto há que dizê-lo, e é um jogo que graficamente está lindo, muito parecido com Pokémon, o mais próximo que temos de Pokémon aqui da Web3, portanto teria que falar do Aurori também, ou Amico Legends hoje em dia. E obviamente, para terminar, o Maple Story, não tanto por mim, mas pelo que sei que grande parte da comunidade Web3 gostou e que teve aí a fazer valores e que continua a fazer valores hoje em dia. Portanto, para mim, grande vencedor deste ano, 2025, tem que ser obviamente Baby Cart, seguido obviamente de Compete, Cambria e menções honrosas também para Maple Story e Aurori. E obviamente os outros que estão aqui nesta lista também ficam com uma menção honrosa, porque são aqui o melhor, a nata da nata aqui da nossa Web3, na minha opinião. Volto a dizer, pessoal, isto é a minha opinião, não é para ninguém levar isto à letra, nem se sentir ofendido por algum jogo que não esteja aqui ou por aqueles que eu escolhi. Obviamente é a minha opinião pessoal. Agradecer a todos que estiveram a assistir ao vídeo e lembrem-se de deixar esse like, um comentário, pessoal. Deixem nos comentários, obviamente, qual é que é a vossa lista, quais é que são as vossas sugestões, o que é que acharam. Basicamente vou querer saber tudo. É um grande abraço, pessoal. Vejo no próximo vídeo, no próximo live, pessoal. Tchau, tchau, até à próxima. Siga o Farm, maldinha. Fui!